So the last time when we came together, we somehow finished the first line of Acts 27. Última vez que estávamos aqui juntos, conseguimos mais ou menos terminar a primeira linha de Atos 27. But before we continue, I would like to go back and do a short review. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de voltar um pouco e fazer uma breve revisão. It's we're talking about Acts 27. Nós estamos falando sobre Atos 27. Paul traveling from Caesarea to Rome. Paulo, na sua viagem de Cesareia para Roma. It's his last journey. É a sua última jornada, You could call it his last missionary journey. a sua última viagem missionária, você poderia também dizer. And I think it's important to see it as a missionary journey. E eu creio que seja importante reconhecermos que era uma viagem missionária. He had 3 other missionary journeys before. Ele já teve 3 outras viagens missionárias antes. And this last journey, though he's a prisoner, we could see it also as a missionary journey. E essa última jornada também podemos ver como sendo uma viagem missionária, mesmo ele sendo prisioneiro. And that's important because when you compare the journey, like geographically, Isso é importante, porque se você compara essa viagem geograficamente, where you can see that all his journeys have a certain route, podemos ver que todas as suas viagens seguem uma certa rota, not certa trajetória. not all like super exact, but they follow at least the same course. Não é bem assim preciso, mas seguiam mais ou menos o mesmo trajeto. And this 4th journey follows the same route. Essa quarta viagem também segue a mesma jornada, ou o mesmo trajeto, There comes a point where they go off course, mas chega um momento que eles saem do caminho. go a different route. Eles vão por um outro caminho. And that's important also to recognize, so to Import- compare this journey with his other journeys. É importante reconhecer esse detalhe em comparação às suas outras viagens. And this point, we will come to that, is an important waymark. E nós vamos chegar a esse ponto, é um marco importante. But we divide his journey into 2 journeys, 2 lines. Dividimos essa viagem de Paulo em 2 linhas, 2 viagens. So the first line we mention is verse 1 to 5. A primeira linha, como mencionamos, são os versículos 1 a 5. It's talking about the ship of Adramyttium, Fala do navio de Adramitio, o navio adramitino, which means I shall abide in death. que significa eu permanecerei na morte. And this ship, Paul enters this ship in Caesarea. E Paulo, ele sobe nesse navio em Cesareia. He talks there he has there a message Lá ele tem uma mensagem para a liderança. and the leadership rejects his message. A liderança rejeita a sua mensagem. You can see we can divide this leadership into Felix and Festus, Podemos dividir essa liderança entre Félix e Festo, to state power, poder estatal. we said this is United States, Dissemos que isso são os Estados Unidos. and Agrippa is church power, E a Agripa sendo o poder eclesiástico, marking the SDA church.
marcando aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. We're not talking about people, we're talking about institutions. Não estamos aqui falando de pessoas, mas das instituições. We recognize a fourth generation here. Reconhecemos aqui uma quarta geração, Agrippa, as an SDA church institution. Agrippa como sendo a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. When he received the message from Paul, Quando ele recebeu a mensagem de Paulo, in his heart, in his mind, he is led back into history. no seu coração, na sua mente, ele é levado de volta na história. And he remembers what his great-grandfather and his great-uncle and his own father did. E ele lembra o que seu avô, seu tio-avô e seu próprio pai fizeram. His great-grandfather killed all the children in Bethlehem. E seu great-grandfather, right? Mm-hmm. Seu tataravô, ele matou as criancinhas em Belém. His great-uncle killed John the Baptist. Seu tio-avô, ele tinha matado João Batista. And his own father killed the apostle James. E seu próprio pai, ele tinha matado o apóstolo Tiago. So now he is on the throne. E agora ele está no trono. And he has to deal with a similar situation with people from Christians. Ele precisa lidar com uma situação semelhante, agora com os cristãos. And is he going to make the same mistake as all his three generations before him? Será que ele cometerá os mesmos erros como essas três gerações anteriores? And he decides to make the same mistake. Ele decide cometer o mesmo erro. Or at least he's not telling Paul, or he does not let him go. Pelo menos let him go to where? He does not let him go out of prison. Ele não o solta da cadeia. He remains a prisoner. Ele permanece prisioneiro. And he sends him to Rome. E assim ele é enviado para Roma. So what else do we mark at this waymark? Que mais marcamos aqui nesse marco? Someone has notes? Alguém tem suas notas? Microphone? En ese marco ahí tenemos al barco adramiteno, que significa yo permanecer en la muerte. Where we have the ship, the going on the ship, the Adramyttian ship, which is I shall abide in death. True. You have another characteristics for the waymark? Outra característica para esse marco? Marcamos la llegada del primer mensaje angélico. So we marked the arrival of the first angel's message. Sister Rossetti has the mic. Sister Rossetti, the mic will come to you after. We marked it as a time of the end, Nós marcamos isso como o tempo do fim. and we saw that Caesarea means to be served, which means to be cut out. E marcamos também que Cesareia significa cortado. Thank you. Brother Alfredo? Marcamos também ser uma quebrado partido em relação a Berlin Wall. Uma grande partida em relação a Berlin Wall, a queda de... we marked here also the fall of the Berlin Wall. E também ao lado de Félix, a instituição dos Estados Unidos. And the Constitution of the United States.
In, Repres- how do we see the Constitution of the United States? Como vemos a Constituição dos Estados Unidos? A Agripa representa o poder religioso, não é? E está lá. E Festos. It's the religious power with Festus. Representa os Estados Unidos. Poder civil. Civil power, United States. Yeah, so we have the civil part, we have the United States, we have Agrippa, Sim, temos aqui os Estados Unidos, poder civil e Agripa, which is the Seventh Adventist Church. que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. I did not place it, I called it time of the end. Marquei isso aqui como o tempo do fim. What year do we mark this? Que ano marcamos aqui? 1989. 1989. 1989. Is there, you said something about the Constitution. O irmão disse alguma coisa sobre Constituição? Não falei. É instituído, eu não falei Constituição. Foi Or it was constituído. Igreja e Estado. instituted. Let's say instituted. In 1989. No, he's not talking about the Constitution. I think he's talking about the institution, Foi a aliança que é an alliance Igreja e Estado. between church and state. Okay, yeah, the United States and the papacy work together. Sim, Estados Unidos e o papado, eles trabalham juntos. Okay. Brother Jonathan? The microphone. Marcamos também uma transição na liderança We mark a transition in leadership Mm-hmm. como um símbolo do tempo do fim. at the time of the end. That's what Yes. we mark here. Yeah, sorry, yeah. Isso, de Félix passando a Festo, Yes, from Felix to Festus, como também Reagan para Bush no 1989. as we also see in 1989. Thank you. Yeah, that's another characteristic that we, in other lines, as well see at the midnight cry. Sim, essa outra característica que vemos em outras linhas no Time of the end. no tempo do fim. Thank you. And the first angel's message is given to the leadership. Mhm. To the Nathan, is it? Leadership. A primeira mensagem angélica é dada à liderança. Yeah, that's important to keep in mind for the rest of the study in Acts 27. Importante lembrar isso para o restante do estudo de Atos 27. I don't know if you mentioned Cyprus as meaning fairness, living testimony. Mencionamos Chipre como sendo formosura e testemunho vivo. And I've got Cyprus Cyprus. as also kitten, And Mm-hmm. Then we're talking about the fourth generation Kitchin of Noah. também. yeah, that's the fourth generation. But then we are further down the line. Quarta geração, mas isso seria mais para frente na linha. We talk about Cyprus. Where on this line do we talk about Cyprus? Onde nessa linha falamos sobre Chipre? Where do you have Cyprus in your notes? Onde está localizado Chipre nas notas? Do you have it here on this waymark? No. I think in the next waymark. Creio que no After próximo Agrippa. marco. Yes. The next one? Yes. Oh, I've got Cyprus there. No, I've just got my notes. Actually, I haven't got it marked on a line. I've just got it written down. Okay. So, Brother Alfredo, what did you say? Where do you place? You place Sidon here, and then? Próximo seria Sidon, e então So you have logo Cyprus here. Chipre. Mm-hmm.
I know that we just made a connection with Acts 8 as well. Acts 8 and Acts 13 with Simon Magus, the sorcerer. Fizemos uma conexão também com Atos 8 e 13 com Simão, o mágico. And we had it as a symbol of the foolish virgins. E isso usamos como símbolo para as virgens tolas. Which was the rejection of the message, and you had the closed door for internal. E temos a rejeição da mensagem e internamente uma porta fechada. Thank you. Yeah. Oh, you want to say something? Yeah. Marcamos a Quitín como la cuarta generación. Como la quê? A Quitín como la cuarta generación. We mark Kittim as the fourth generation. Yeah. So Cyprus, in the Hebrew it's Kittim. Quitín. Chipre, no hebreu é Kittim. Which is, if you go to Genesis 10, Se você for para Gênesis 10, we mark it as the fourth generation also. marcamos isso como quarta geração também. Thank you. Tenemos también un mensaje, un evento interno que viene siendo Simón el Mago. Um evento interno. Interno que viene siendo Simón el Mago y el externo Elimas o Bar Jesús. So we have internally Simon the magician, Simon Magus, and Elimas como like an external event. Nos Cipros, Midnight Cry em Cipro. Midnight Cry, Cyprus. Clamor da So, yeah. meia-noite, Chipre. We talk about the midnight cry here. What was wrong here? It was saying Elimas eternal. I think it's you have corrected it. Oh. Yeah. Oh, I didn't even recognize it was a word actually. Okay. Sidon marcamos 9/11. Aonde? Sidon? Sidon. Sidon we marcamos como 11 de setembro. Também o nome. Vimos que o nome Sidon, Gênesis 10:15. We found the name Sidon in Genesis 10:15, Representa também a quarta geração. which represents also the fourth generation. Vimos também que é tempo de tardar aí, We also saw that the tearing time, em que ela no White chama o oasis, que é o refreshing de Paulo. which Ellen White calls an oasis and refreshing. Thank you. Correct. Obrigado. É correto. I saw Jonathan having his. Oh, sorry, Sister Rosie. Em Cesareia, eles rejeitam a mensagem. In Caesarea, the message is rejected. E os Estados Unidos é o evento, Festus ali, representando os Estados Unidos, é o evento externo. And E the a United igreja é o States, evento interno. being Festus, the external events, and the church, that would be the internal events. Em Sidom é a chuva temporã. In Sidon, we have the early rain.
Mhm. Which is here represented by the word, at least in the English Bible, it says refreshing. Isso está representado no inglês pela palavra refrigério. Or Sister White talks about an oasis. White Oasis. chama isso de uma oase. Ok. Jonathan? Ya fue mencionado, mas en Cesarea It had already been mentioned, but in Caesarea, fue pregado a primera mensaje, the first message was given, pero también Pablo predicó os tres mensajes. but Paul also preached the 3 messages. A igual que o primer mensaje angélico tem os três mensajes incluídos, Just as the first angel's message also contains the 3, Pablo en Cesarea predica os três mensajes para we Félix. have Paul in Caesarea preaching also the 3 messages. Y después en Mija, no sé, In Myra, nosotros marcamos un cor blanco y una colheita. we marked the color white and also a harvest. Siendo eso un decreto dominical. And we marked this as the Sunday law. Cilicia is missing. Mm-hmm. We have first Cilicia and then Myra. You mean I need to swap these? Or? Oh, Cilicia. Yeah. That's, Cilicia. so we have here Cilicia. Certo, temos aqui Cilícia And Pamphylia. e Panfilha. So you said this was had to do with white Você diz que isso tem a ver com branco, harvest colheita and bitterness. e amargura. Brother, get the mic ready. Ahí marcamos octubre 22 de 1844 We marked that October 22nd, 1854. y marcamos ¿Dónde? ahí en Mir, Ujú. 22 de octubre de Ujú. 1844. Marcamos el sexto y el séptimo reino. We marked here the 6th and the 7th kingdom. Mm-hmm. And how do we see that in these verses in Acts 27? E como vemos isso nesses versículos em Atos 27? Como Can't find it. Do you remember what these names mean? Você lembra o que significa esses nomes? Cilicia, Pamphylia. Cilícia e Panfilha. Cilicia means overturn. Cilícia significa revirar. And Pamphylia means nation made up
out of every tribe. Pamfília significa uma nação composta de todas as tribos. So I said, I just for the sake of space, I said many tribes. Só por causa do espaço, eu coloco aqui apenas muitas tribos. We talked about this last time. Na última vez falamos sobre isso. I'm going to skip that for now, but I will come back to this overturning and swapping kingdoms. Por agora vou deixar isso de lado, mas vamos voltar depois para este termo revirar e também para mudança de reinos. We also put that the Sunday law equaled the close of probation on this specific line. Também marcamos aqui o decreto unical sendo igual ao fechamento da porta-graça nessa linha específica. Thanks, Cecilia. We said we have waymarked the Sunday law. Certo, nós temos aqui esse marco, o decreto unical, But it marks the end of this line. It marks it marks the close of probation. mas ele também, esse decreto ele marca o fim dessa linha, marca o fechamento da porta da graça. And this will become more clear in the second line. Isso ficará mais claro na próxima linha, na segunda. Any other comment or Algum question outro about this line? comentário sobre essa linha? Is it clear? I mean, does it make sense? Faz sentido para vocês? Ficou I mean, we claro? just went over it by ourselves now without really explanation. A gente só repassou isso agora sem muita explicação. If there are any doubts, Alguma dúvida? then Yes. the next line would become more problematic. Se tiver alguma dúvida, então a próxima linha pode talvez ser problemática. Também podemos marcar 22 de outubro. We can also mark 44 here no- October 22nd. Yeah, brother Juan mentioned that as well. Certo, o irmão Juan ele também mencionou isso. Why would we mark October 22nd here if we talk about 9/11 Midnight Cry? Por que marcaríamos 22 de outubro aqui se nós falamos de 11 de setembro e clamor da meia-noite? E close of probation Temos aqui fechamento da porta-graça. em 1844, In 22 de 89 outubro, para os mileritas. 1989. What about 19? A última parte, 1989, fechamento da porta-graça. Se temos o fechamento da porta da graça, se marcarmos o fechamento da porta da graça, para os mileritas é em 1844, 22 de outubro. de 1844. Yeah, we marked the close of probation, and for the Millerites, this is October 22nd, 1844. Correct. So yeah, if you would make this a Millerite line, this will be October 22nd. Certo, se nós faríamos dessa aqui uma linha dos Milleritas, então isso seria 22 de outubro de 1854. No tengo muy claro acá, pero marcamos la caída de Estados Unidos representando la iglesia adventista del séptimo día. Representando los La adventistas. iglesia adventista. La queda de los Estados Unidos representa. Un descenso que tiene. So we also marked here the fall of the United States, representing the SDA Church. We mark the fall of the United States, Nós marcamos a queda dos Estados Unidos and we mark the fall of the Adventist Church. e marcamos também a queda da Igreja Adventista do Sétimo Dia. That's how you see it? Assim como você entende? Mm-hmm. Sí. Yeah. Okay, that's good. Yeah. So but where do they make their decision to fall? Where? Where do they make their Mas decision? onde eles tomam essa decisão? Decisão para a queda. Para acá. Acá empieza de Chipre,
si no me equivoco. Acá. Well, it starts at Cyprus. Empieza progresivamente a caer hasta And this is where the progressive fall starts. This is where the overturning takes place. Aqui começa esse revirar. True. But they make already, one of the things that this line shows is that they make a decision here already to stay. Mas uma das coisas That. que essa linha nos ensina é que eles tomam uma decisão de permanecer na morte aqui no começo. So let's continue in Acts 27. Vamos continuar então Atos 27. I would like to make a little jump in Acts 27 and then we'll come back to the connecting verses. Eu gostaria de fazer salto aqui em Atos 27, pular para frente e logo voltaremos para os versículos que se conectam. So this was Acts 27, verse 1 to 5. Isso era Atos 27, versículos 1 a 5. And then we have our next line. E logo temos a nossa próxima linha. Which starts in verse 6. A linha que começa em versículo 6. But just for the sake of to connect these two lines, I would like to start in verse Mas só para conectar essas duas linhas, eu gostaria de ir para outro versículo. verse 8. Versículo 8. Let's read verse 6, 7 and 8. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8. So verse 6 says, and there, Versículo 6. so there, just for the chronology, they are here in Lycia, Só para lembrar a cronologia, eles estão em Liceia, and now they, Lícia, perdão, now they have to change ship. e agora eles precisam trocar de navio. We understand a new line starts, a new story. Nós entendemos que aqui começa então uma nova história, uma nova linha. And it says, and there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. And when we had sailed slowly many days, and scars were come over against Cnidus, or the wind not suffering us, we sailed unto Crete over against Salmone, and hardly passing it, came unto a place where it's called Fair Havens, nigh whereunto was the city of Lycia. Então diz aqui, versículo 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone. 7 and 8, right? E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. I'd like to go to focus a little on Lycia. Eu gostaria de this second one, right? It's not this Lycia and this is just on This is not Lycia as this one, this is Lycia. Ok, temos aqui dois diferentes. Um é Lícia, outro é Lazeia. A gente vai focar em Lazeia agora. So they arrive there. Eles chegam ali. The wind was not really. The wind was kind of contrary to them. O vento era contrário
And then Aí they eles- arrive there. E eles então chegam em Lazeia. And then it says in verse 9, E logo no versículo 9 nos diz: now when much time was spent and when sailing was now dangerous because the fast was now already past, Paul admonished them and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master of and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. So here verses 9 to 11 Aqui nos versículos 9 a 11, mark a Paul giving a message to the leadership of this ship. temos aqui Paulo dando uma mensagem para a liderança desse navio. And this leadership rejects this message. E essa liderança rejeita essa mensagem. So we see a similar thing happening as what happened in Caesarea. Vemos algo semelhante acontecer como aconteceu também em Cesareia. Laicea, the name Laicea means O nome Lazé significa wise, sábio. Wise. wise, like Uhum. wise. Yeah. So, what does the Bible say about wise? O que a Bíblia nos fala sobre sábio? Microphone? Jonathan, brother Jonathan. De onde pegou o nome Lacea? So where did you take the name Lazia from? Versículo 8 no final, a última palavra. The meaning. Dictionary. Yeah. O significado, você diz? Okay, I hear here that's Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock says it means thick or wise. Hitchcock nos conta que significa grosso ou também sábio. Strong doesn't give you a name. Strong doesn't give you an explanation for the name. It just says it's a place in Crete. Strongs não te dá nenhuma definição, só te fala que é um lugar em Creta. So that was Laicea, where we have this message given to the leadership of the ship. Então temos aqui Lazeia, onde foi dada essa mensagem à liderança do navio. And it's rejected. E isto é rejeitado. So we see a similarity here with Caesarea, or the time of the end. Então vemos aqui 1989. uma semelhança com Cesareia, o tempo do fim. If we continue reading, Se nós continuarmos na leitura, verse 12, versículo 12, and because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also.
if by any means they might attain to Phoenice, and there to winter, which is a haven of Crete, and lieth toward the southwest and northwest. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. So this was still the part of their rejection, so to speak. They said like, no, we really have to leave here. Let's go to this other city on Crete. Então isso aqui, ainda sendo parte da sua rejeição, eles insistiam que não deveriam ficar ali e deveriam continuar should journey on to Crete, you said? Let's go to this other city on the island Crete. E vamos para aquela outra cidade da ilha Creta. They were already on Crete, but they wanted to go a little further. Eles já estavam em Creta, mas queriam avançar pouco mais. So, verse 13 says, Então, versículo 13 diz: and when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, losing thence they sailed close to Crete. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. I should have saved this quote. Do I have it here? No. What we see here in verse 13, O que nós vemos aqui em versículo 13, that they noticed a south wind blew softly. é que aqui é mencionado vento do sul que soprava suavemente. And that was a good thing for them, because they needed to go that direction, so it was a prosperous wind. Isso era bom para eles, porque essa direção para onde eles tinham que ir. So Então, they were era in Lycia and they noticed this south wind. então, em Lazeia, eles se dão conta desse vento que sopra para o sul. And they took their opportunity and left. Aproveitaram então essa oportunidade e eles partiram. Okay, that's actually the one. You don't have this in LP, you don't, but I don't think it. I think it is in Acts 1 in Acts of the Apostles as well. Yeah. No, it is in LP 264.2. A seção nós encontramos em LP, Vias de Paulo, 264.2. LP is Life of Paul, page 264.2. Vida de Paulo, LP, 264.2.
I'll start reading. It says, the centurion decided to follow the judgment of the majority. Accordingly, when the south wind blew softly, they set sail from Fairhaven with the flattering prospect that a few hours would bring them to the desired harbor. All were now rejoicing that they had not followed the advice of Paul, but their hopes were destined to be speedily disappointed. They had not proceeded far when a tempestuous wind, such as in that latitude often succeeds the blowing of the south wind, burst upon them with merciless fury. From the first moment that the wind struck the vessel, its condition was hopeless. So sudden was the blow that the sailors had not a moment in which to prepare, and they could only leave the ship to the mercy of the tempest. O centurião decidiu seguir o julgamento da maioria. Desse modo, quando o vento do sul soprava suavemente, eles partiram de bons portos, com a perspectiva lisonjeira de que em algumas horas os levariam ao porto desejado. Todos estavam agora rejubilantes por não terem seguido o conselho de Paulo, mas as suas esperanças estavam destinadas a serem rapidamente desapontadas. Eles não tinham ido muito longe, quando um vento tempestuoso, como naquela latitude muitas vezes sucede o sopro do vento sul, irrompeu sobre eles uma fúria impiedosa. Desde o primeiro momento em que o vento atingiu o navio, a sua condição era desesperada, ou sem esperança. Tão repentino foi o golpe que os marinheiros não tiveram um momento para se preparar, e só puderam deixar o navio à mercê da tempestade. So here it talks about what Sister White says. She says that this south wind in this area in the world is often succeeded by the east wind. She says it a little different, but Where is that? In the same quote? yeah. She says, when a Latitude. tempestuous wind such as in that latitude often succeeds the blowing of the south wind. O que ela fala é que eles não tinham ido muito longe quando um vento tempestuoso, como naquela latitude sucede frequentemente, ele sucede o sopro do vento do sul. E where does it say the east? It doesn't mention the east, It right? talks about this I didn't explain that part. This tempestuous wind that came over them Esse vento tempestuoso que veio sobre eles was something they could have expected. era algo que eles poderiam ter esperado. When you go back to Acts 27, Se vocês voltam para Atos 27, we read verse 13 where it talked about this nice soft south wind. nós lemos no versículo 13 sobre esse vento do sul que soprava brandamente. And it seemed a positive thing to them. E eles parecia muito positivo esse vento. So they decided not to listen to Paul Então eles decidiram não dar ouvido a Paulo and go with the south wind. e ir junto com esse vento do sul. But then in verse 14 it says, but not long after there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. E 14, nós lemos que, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Euroclydon Esse Euroaquilão is the name of this wind, é o nome desse vento. but the meaning, it means Euro means east, Clydon means cyclone or storm. Euro se referindo a Oriente ou a leste, e Aquilão se refere a uma tempestade. So we have Euro like east, so we have an east wind. Temos aqui um vento oriental. So when in this quote we just read, Sister White says
E nessa estação, a irmã White ela diz that this tempestuous wind, or this east wind, que esse vento tempestuoso, ou seja, esse vento oriental, is often often comes after a south wind. frequentemente ele vem depois do vento do sul. So basically she says, if you see a south wind, a soft south wind in this area, O que ela diz basicamente é, se você observar um vento do sul que sopra brandamente, then an eastern storm is very likely. então é muito provável que isto é seguido por uma tempestade de um vento oriental. So Euroclydon and the coming of the east wind, Então o vento oriental, esse Euroaquilão, I would like to mark as the first waymark on our line. eu gostaria de marcar aqui como nosso primeiro marco nessa linha. I would like to mark this as 9/11. Eu queria marcar isso como 11 de setembro. 9/11 is where we mark the coming of the east wind into our line. No 11 de setembro marcamos aqui a chegada do vento oriental em nossa linha. And that is really a turning point in the world and in our church. Isso realmente é um ponto de virada na história do mundo e da igreja. And it's a turning point in this story as well. E nessa história também é um ponto de virada. Laicea, Lazeia, we already mentioned that it had similar characteristics with the time of the end. já marcamos que teve características semelhantes com o tempo do fim. The rejection of the message. A rejeição da mensagem de Paulo. So I mark this as 1989. Eu This is marco isso aqui 9/11. como 1989, isso aqui sendo 11 de The setembro. rejection of leadership. A rejeição da liderança. We have a south wind Temos um vento do sul and then an east wind. e logo um vento do oriente. We know in 1989, Nós sabemos que em 1989, no, let me say it this way. If the east wind vou reformular, symbolizes activity of Islam, se o vento oriental simboliza as atividades do Islã, then the south wind symbolizes the activity of the king of the south. então o vento do sul representa as atividades do rei do sul. Here we see a restraint of Islam. Aqui vemos uma restrição do Islã Here we see a fall of the king of the south. e aqui vemos a queda do rei do sul. So we as students of prophecy, or Seventh-day Adventists in general, or the United States, Então nós como estudantes da profecia, Adventists in general, como adventistas em geral, and the United States, e como os Estados Unidos, should have recognized deveríamos ter reconhecido that after the fall of the king of the south, que após a queda do rei do sul, that there should come like an eastern storm. que deveria seguir uma tempestade de um vento oriental. But just as the people on the ship, Mas assim como as pessoas naquele navio, they saw it as a positive and a good thing that the king of the south was fallen, eles acharam isso uma coisa positiva, uma coisa boa que o rei do sul havia caído. and the United States started to introduce. They started to think that they were the only superpower in the world. E os Estados Unidos começaram a se orgulhar achando que eles eram o único superpoder no mundo. They started to act like it and talk like it. E assim eles começaram a agir e atuar também. They started to introduce these themes of in 1990. Começaram a introduzir esses what themes? Oh, I didn't say that. They started to introduce in 1990. Em 1990, George Bush, president at this time, started to reintroduce the term the New World Order. temos George Bush que começou a reintroduzir mais uma vez esse termo a nova ordem mundial. He recognized
the fall of the king of the south. Ele reconheceu a queda do rei do sul, He recognized the fall of this other superpower. reconheceu a queda desse outro superpoder. And he knew that they were, as the United States, were the only one left. Ele sabia que eles, como Estados Unidos, eram os únicos que haviam sobrado. And he started to push this idea of a new world order. Então ele começa a empurrar essa ideia sobre a nova ordem mundial, According to how he understood this da term. maneira como ele entendia esse termo. He did not invent this. Não foi ele que inventou esse termo. It was actually Gorbachev who started to use this term in this time period in 1988. Foi até Gorbachev que ele começou a usar esse termo em 1988. Okay, let me be clear. The theme or the phrase New World Order is old. It's really old. Para ser mais claro, essa expressão nova ordem mundial ela é antiga. But it started to become. It was actually introduced in the time period of the First World War, after the First World War. Stalin used it as well. Mm-hmm. Foi na verdade introduzida no período da Primeira Guerra Mundial. But as an application for the modern world in a modern time, it started to be reintroduced again. Mas como aplicação para esse mundo moderno, começou a ser reintroduzido. And Gorbachev was the first one to do it. E Gorbachev foi o primeiro a fazer isso. When he saw that his empire started to come to an end, Quando ele viu que o seu império estava chegando ao fim, he started to introduce his picture of the New World Order. ele então começou a compartilhar a sua visão da nova ordem mundial. Which was all the nations of the world united together, strong, Que era que todas as nações do mundo, unidos, fortes, like the United Nations, assim como as Nações Unidas, and that they restrain themselves, que eles se restringiriam um ao outro, where it is impossible for dictators to dictate over their people, and onde fosse impossível então para que um ditador assumisse o poder sobre um povo. because as soon something like that would happen, the rest of the world would intervene. Porque uma vez que isso começasse a acontecer, o restante do mundo iria intervir imediatamente. And ideology, or most ideal, this New World Order would eventually come to a point where military action was not necessary anymore. E essa nova ordem mundial, então, chegaria, no caso ideal, a um ponto em que a intervenção militar não seria mais necessária. So he has this New World Order where all these nations are equal, they're all in one line. Então ele tem essa nova ordem mundial onde todas as nações são iguais e são como no mesmo nível. And when one jumps up a little, when one nation jumps up a little and does something strange or E uma vez que uma nação se levanta unlawful, e começa a atuar de maneira diferente, he will be restrained by all the other nations. seria então restringida pelas outras nações. George Bush started to reintroduce also this theme. George Bush ele também começou a reintroduzir esse termo. He did it actually on September 11, 1990. Isso foi de fato no 11 de setembro de 1919. In a speech to Congress. 1990. Okay. 1990. 1990, perdão, num discurso no Congresso. And the purpose was because Saddam Hussein just entered into Kuwait. O propósito, o motivo foi que Saddam Hussein havia acabado de entrar em Kuwait. And he wanted the world to stop this, E ele to intervene. queria que o mundo entrasse ou parasse esse ato com intervenções. And he
used these words of the New World Order. Ele usou essa expressão da nova ordem mundial, But his picture of the New World Order is that the United States is in lead, is in control. mas a sua visão da nova ordem mundial era com os Estados Unidos na liderança. But he goes to the United Nations and he gets the support of the United Nations, even from Russia, to do the work in Iraq. E ele vai às Nações Unidas e ele recebe o apoio das outras nações, inclusive da Rússia, para eles entrarem no Iraque. But it's interesting to notice that when we come here in 2001, Mas é interessante notar que chegando aqui a 2001, and it's now his son, George W. Bush, e agora temos o filho dele, George W. Bush, he doesn't ask or he knows he has no permission from the United States to enter Iraq. ele sabe que não tem permissão dos Estados Unidos de entrar no Iraque, But he just ignores them and he does it anyway. mas ele os ignora e ele entra de modo igual. So here you can slowly start to see how they see the New World Order. Aqui você começa a ver como eles se imaginavam essa nova ordem mundial. It's the United States being over the rest of the nations. We just do what we want. E com os Estados Unidos em cima de todas as nações, nós fazemos o que nós queremos. And you listen to us. E vocês escutam o que nós falamos. It was a little sidetrack, but this is important also for the rest of for the development of the line. Isso foi um pouco de distração, mas importante para o desenvolvimento do restante da linha. So we see activity of south wind, activity of east wind. Nós vemos aqui a atividade do vento do sul e seguido pela atividade do vento oriental. So now we have these two waymarks kind of established. Are there any questions about these Just two? Sorry, observation. first. Então temos esses dois marcos aqui como já sendo estabelecidos. So just observation to the New World Order. The way you explain it, it's quite different from what is generally understood, Mhm. because this term is very linked to theories of conspiracy, and they have this idea that there's some secret society that's going to implement a new world order, Mhm. and they think that George Bush Sr. was referring to that. Mhm. It was like talking in some coded language Mhm. for those who would listen and they would understand, and then everything will fall in its place. Yeah, And this is quite a foolish idea to it's just a political yeah. thing. Então o que eu digo é que esse termo da nova ordem mundial ele é conhecido e a maneira como ele explica é muito diferente do que nós temos ouvido tantas vezes, como nós conhecemos esse termo ligado a teorias de conspiração. Acredita-se que tem alguma sociedade secreta que então vai introduzir essa ordem que vai assumir o controle, e muitas pessoas, a gente acreditava que é isso que George Bush pai se referia quando ele deu esse discurso e falou da introdução de uma nova ordem mundial, mas isso é tolice, não tem nada a ver com sociedades secretas isso aqui. I would like to. I will talk about this later when we will talk about this Cilicia and overturn part again. Eu vou falar sobre isso de novo quando chegamos a Cilícia e quando nós voltamos a falar sobre esse termo revirar. Jonathan? Yo no sé si eu não sei se me distraí ou qual foi a conexão disso que você falou com o ventos? So I don't know if I got distracted, but what was the connection of what you said with the wind? Talvez foi uma coisa à parte que Or was it just something unrelated? No, the wind is quite important to establish these waymarks. Sim, o vento é importante para estabelecer esse marco. Usually we mark the east wind in Bible prophecy as we can show that's
activity of Islam. Geralmente marcamos o vento oriental na Bíblia como sendo as atividades do Islã. And this Euroclydon, this name of the Esse wind, Euroaquilão, que é o nome desse vento, it means east wind. significa vento oriental. Sí, esa parte sí, mais. That part I got. Esos pequeñas líneas que vos escribió ahí, vos has visto una But explicación. these little waymarks you set there, what does it have to do with the explanation and Aha. Sobre Bush, Gorbachev, the sobre el wind. orden mundial. the New World Order, etc.? Sí, Gor- eso tiene alguna Gorbachev relación and con los Bush. vientos, eso fue. I just wanted to. I was talking about the south wind, the fall of the king of the south, Então eu estava falando do vento do sul, que é a queda do rei do sul, and that we as a people, but also the United States, saw this as a positive thing. que nós como pessoas, mas também os Estados Unidos acharam isto um fato positivo. The United States recognized this as like, okay, this is a superpower has fallen now. Now we're the only superpower left. Os Estados Unidos reconheceram que havia caído um superpoder e que agora eles eram os únicos que tinham sobrado. And now it's time to introduce the new world order. E que agora tinha chegado o tempo para introduzir essa nova ordem mundial. They did not understand that first of all the east wind needed to come, E não compreendiam que, primeiramente, o vento oriental iria chegar ou seguir, and what we understand from other lines is that the south wind will return. e também o que nós entendemos de outras linhas, que esse vento do sul iria voltar. What we mark here is, I make a little sidetrack again. E o que nós marcamos aqui, para sair um pouco do assunto de novo, We see here a deadly wound and a death nós vemos aqui uma ferida mortal e uma morte of the king of the south, do rei do sul. but we know that he comes back. Mas nós sabemos que ele volta. Here at the midnight cry at Panium, No clamor da meia-noite, em Pânium, we see again the deadly wound nós vemos mais uma vez a ferida of the mortal king of the south. do rei do sul. We see here a progressive fall. Nós vemos aqui uma queda progressiva, We see here a progressive fall of the king of the south. uma queda progressiva para o rei do sul. So when you see a superpower falling away, Quando você vê um superpoder caindo, then you can see another one rising. você vê a ascensão de outro. It was actually the topic I didn't really want to address today, but Na verdade, não era um assunto que eu tinha tentado entrar hoje. if you take a look at the United Nations now or the world today, Mas se vocês olhem para os Estados, para as Nações Unidas hoje e os Then- Estados Unidos, you can basically make two camps, two groups. você pode basicamente dividi-los em dois campos. I'm not sure if it's really that thin the line, but Não sei se é tão clara essa demarcação, essa linha, you're either on the side of the United States or you're on the side of Russia. mas ou você está do lado dos Estados Unidos ou você está do lado da Rússia. All these countries that are problematic countries at the moment. Todos aqueles países que são problemáticos no momento, So we have Iran, o Irã, we have Venezuela, Venezuela, we have North Korea, China, Iran, Cuba. Cuba. They are supported Eles são apoiados by Russia. pela Rússia. I think Cuba is kind of already a little less, kind of little more disconnected with Russia, and right? Cuba já é mais desconectado da Rússia Not- atualmente. No, they're still super connected. Estão muito conectados ainda. Okay, because recently or not long ago they were, or at least more connected with the United States again.
Porque recentemente houve essa aproximação com os Estados Unidos, não foi? Obama. In the time period of Obama? Com Obama houve uma reaproximação com os Estados Unidos? Sim, sim. Well, they wanted to, Okay. But it never really happened. mas nunca aconteceu nada. They depend a lot on Russia. Okay. So the leadership in these countries. Sorry. I think he doesn't agree, but yeah, like with the Cuba thing, etc. They tight hands. When the first time that Francisco went to United States, Cuba and America, they tight hands. They make peace. Sim, quando a primeira vez quando Papa Francisco foi aos Estados Unidos, houve negociações com Cuba e os Estados Unidos e eles se deram a mão, eles fizeram a paz. Microfone. Del liderazgo de Obama, después de esa unión que hubo, ese roce, soltaron a los 5 héroes que estaban prisioneros en Estados Unidos. Soltaron a los 5? 5 héroes. Allá en Cuba se le dice así, 5 héroes, que fueron 5 personas que fueron de espía a Estados Unidos y luego cogieron presos allá. Y en el liderazgo de Obama fueron sueltos. Antes no querían soltarlos. Ok. Esses prisioneiros eram em Cuba ou eram em Estados Unidos? Eram cubanos. Okay, so what she's saying is that after these negotiations, what happened is that the United States released 5 important spies. They have a name for them. And this was basically the result of these negotiations, and they were released. And before that, they wouldn't release them. Okay. So you say there's still a very strong connection with Russia. Então vocês dizem que existe ainda uma forte conexão com a Rússia. Okay, so we have Syria. Síria, então? We have Ukraine. Ucrânia. Or part of the Ukraine. Parte dela. The point I want to make with these countries. O ponto que eu quero fazer com esses países is that the leadership of these countries. They're really have a strong opposition against the United States. Que esses líderes desses países têm uma forte oposição contra os Estados Unidos e talvez contra o resto do mundo. Like the North Korea with its weapons and Iran with their nuclear program. Como Coreia do Norte com suas armas e como também Irã com seus planos nucleares. And I guess also the leaders in Cuba. E também creio que os líderes em Cuba. They can only be so strong and have this self-confidence. Eles só podem ser fortes ou ter essa autoconfiança. Because they know Russia has in their back. Porque eles sabem que Rússia está por trás deles. But there comes a point when Russia falls away. Mas chega um ponto em que Rússia cairá. And then all these nations, they are like nothing anymore, really. E essas nações não vão ter nenhum poder mais. They cannot really have this the same attitude. Não vão mais poder segurar essa mesma atitude. And then they will start calling for this new world order. You see a overturning taking place. E logo chamarão por essa nova ordem mundial. Você vê essa revirada. Where we enter into this 7th kingdom. Onde nós entramos a esse 7º reino. A nation made up of many tribes. Essa nação que é composta de várias tribos. Including these nations. Incluindo essas nações também. Coreia do Norte não é parte das Nações Unidas. North Korea is. Well, they're there. Microphone? Yeah, they are. North Korea is not a part of the United Nations.
Não é parte das Nações Unidas. I'm not sure. I think they have delegates there. Creio que eles têm delegados ali. Maybe there's. I have to look into that, but I'm pretty sure they are there. Eu sou quase seguro que eles estão representados ali. Maybe they're not a full member. Maybe there are some. Talvez não são como membros. The point I want to make is that they can only be so brave. O ponto que eu faço é que eles só podem ser tão valentes Because they have someone in the back porque eles têm alguém support. no fundo deles, por trás deles. Membership full member. Full member, yes. It says here they're full member. No Wikipedia nos diz aqui que é a República Democrática dos povos da Coreia. São membros desde 91. Okay. Hold on a bit. No worries. Are there any comments, questions? Comentário ou perguntas? Because what we did now is we went from verse 5 O que fizemos foi passar de versículo 5 to verse 8, 9 and 10. para os versículos 8, 9 e 10. From 8 to 11, and this is verse 13 and 14. E, na verdade, de 8 a 12, e isso aqui é de 13 a 14. So we have verse 6 to 7, that is still before here. Então, ainda temos os versículos 6 e 7, que chegaria antes. We have Lycia and Myra. This is where this first ship starts. Temos Lícia e Mirra, é onde the second ship starts, right? Sorry, yeah. Onde esse segundo navio começa. So if this is 1989, Então, se isso aqui é 1989, what are we doing with with the names that we find in verse 6 to 7? o que fazemos com esses nomes que encontramos nos versículos 6 a 7? What did we say about Lycia and Myra? We say it's the Sunday law, but O que falamos sobre Lícia e Mirra? Falamos que é decreto dominical. Huh? It's also October 22nd. É também we marked it as October 22nd as well, or it has at least the same characteristics. como do 22 de outubro, tem as mesmas características, pelo menos. We can mark a harvest. Podemos marcar aqui uma colheita, We mark a bitterness. também uma amargura. Like we have a bitter disappointment. Temos aqui um desapontamento amargo. In October 22nd. No 22 de outubro. Is that okay? And we have Snyder's as well. Yeah. I'm just being selective now at the moment, just to. No momento estou sendo bem seletivo. Because we were already familiar with the names of these, the meaning of these names. Porque já havíamos olhado para o significado desses nomes. So we already know it was bitterness, and we already placed it on October 22nd. Já sabíamos que isso é amargura e já havíamos marcado isso no 22 de outubro. So I thought this was an easy one to. Então achei que isso seria fácil de localizar aqui. So nidus, which is somewhere after here, Snido que vem um momento depois. is something maybe I guess we will start doing that tomorrow.
Creio que vamos começar a olhar para isso amanhã. Are there any? So we have this Lycia and Myra now on October 22nd, 1844. Temos Lícia e Mirra no 22 de outubro de 1854. Yeah, maybe we should leave it here if there's no comments or questions, and then we can continue, do a short review and can continue this line. Então vamos parar por aqui e na seguinte aula vamos revisar e continuar essa linha. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I pray that these studies are not just an intellectual exercise. oro que esses estudos não sejam apenas exercício intelectual. I pray that you change our hearts and our minds. Oro que o Senhor possa mudar os nossos corações e nossas mentes. That the Word, we believe that the Word really has the power to do that. Nós cremos que a palavra tem poder para fazer isso. We pray that you fulfill that in our hearts as well. Juramos que o Senhor possa tornar isso realidade em nossos corações. We pray that you help us to continue these studies. Oramos que o Senhor nos ajude a continuar com esses estudos. We ask this in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.